No vídeo de hoje eu vou falar a minha visão sobre a nutrição. Se esse tema te interessa, fica aqui, vai ser muito legal o nosso bate-papo. Fala pessoal, meu nome é Vitor Comin, sou professor de Educação Física. A minha missão nesse mundo é trazer um pouco mais de clareza sobre o funcionamento do nosso corpo e, na minha visão, galera, também sobre o funcionamento da vida. Como é que funciona isso daqui? No tema desse vídeo, como eu enxergo a alimentação, a nutrição. O que é nutrir-se nesse aspecto mais amplo? Para mim, galera, nutrição ela é algo sistêmico. O que significa isso, Vitor? Significa que um sistema é um macro-organismo que existem várias partes que compõem e atuam, cada um exercendo a sua função, para que esse macro-organismo funcione de uma forma harmônica, de uma forma legal. É algo vivo, algo dinâmico, algo que está em movimento, contínua. A vida segue adiante. Por mais que alguns ficam no meio do caminho, e é natural, faz parte, a vida segue adiante, se transformando, se complexificando. Eu vou aqui abordar 4 temas que eu reconheci para mim e que funcionam para mim para lidar com essas questões de uma forma mais tranquila. Como eu posso me alimentar para ter um maior ganho de massa muscular? Como que eu posso me alimentar para ter uma redução do percentual de gordura? Qual é a nutrição ideal para me ajudar no combate às infecções e à degeneração dos meus nervos, dos meus órgãos, a degeneração do meu cérebro? Como eu posso ficar mais inteligente com a nutrição? Como eu posso me alimentar para curar doenças? Como eu posso me nutrir para me ajudar aqui no combate, para me ajudar a nutrir o câncer, para nutrir e dissipar, dissolver o meu câncer. Vocês já entenderam? O negócio é o seguinte, para mim a nutrição ela é algo que envolve, primeiro, a diversidade. Lembra que eu falei do macro-organismo, do sistema? Nosso corpo é um sistema. E é um sistema que existem várias partes com funções diferentes. E a nutrição para esse corpo é igual. A gente precisa de várias partes compondo essa diversidade nutricional para oferecer todos os macro e micronutrientes necessários: carboidrato, proteína e gordura. Os micronutrientes, vitaminas e minerais. As vitaminas são as vitaminas lipossolúveis, que são mais dissolvidas em gordura. E as hidrossolúveis, complexo B e vitamina C. Lipossolúveis, a vitamina A, D, E e K. Os minerais, ferro, selênio, zinco, todos os minerais. Toda essa divisão, essa fragmentação, esse conhecimento que foi gerado através de nós, seres humanos, acerca dos componentes de cada um dos alimentos e das melhores formas de a gente combinar esses alimentos para a gente se nutrir, envolve, na minha visão, algo que é essencial: o reconhecimento de uma verdade universal, a diversidade. Se você quer estar bem nutrido, saiba que a diversidade ela é fundamental. Diversidade essa que a gente encontra em tudo e em todos na natureza. Ah, mas Vitor, por que você está falando isso? Parece um pouco filosófico. Realmente, galera, filósofo da prática. Por que eu estou falando isso? Porque em algum momento da minha vida estava eu lá na Argentina, fazendo minha primeira viagem internacional, e eu estava numa cidade chamada Capilla del Monte. E essa cidade, perto do Cerro Uritorco, de um grande monte maravilhoso, uma montanha assim que nós subimos até, fizemos um hiking. Nessa fazenda que eu estava hospedado em troca de hospedagem e alimentação, eu tive que exercer algumas funções. E uma delas era
ajudar no cultivo de uma horta orgânica. Galera, assim como as aves cantam, eu ali naturalmente me vi questionando muita coisa. Eu falava, como pode uma horta desse tamanho dar tanta comida, tanta coisa diferente? Todo dia a gente tinha que acordar para colher porque não dava conta. Era muita comida. Sem nenhum tipo de química, inseticida, fertilizante, agrotóxico. Como pode? Essa era a minha pergunta. E refletindo sobre tudo isso e estudando, eu sou um cara muito curioso, eu gosto de observar e as coisas que eu questiono, eu busco as respostas em mim, na natureza. Nós somos isso daqui, nós somos naturais, nós somos a natureza. Então eu falei, uau, como eu posso então compreender por que aqui existe tanta comida abundante, aqui não tem um ataque de... aqui não tem praga, não tem essas coisas que eu ouço falar há mais de 20 anos, convivendo com o meu pai, conectado ao comércio de frutas. Meu pai, para vocês que não sabem, trabalhou mais de 30 anos no comércio de frutas. Desde a parte de cultivo, da produção, da compra de frutas de outros fornecedores, outros lugares do Brasil, da seleção dessas frutas, da embalagem, da distribuição para pequenos e grandes mercados do estado de São Paulo e do Brasil. Então eu estive muito conectado a isso e não era a realidade mais comum nesses cultivos. Isso que eu estou falando sobre não ter agrotóxicos, fertilizantes, inseticidas, essas coisas químicas que são associadas, elas são estudadas, e para quem lê um pouco já sabe que elas são estudadas muito sobre essa questão que elas acabam intoxicando muitas vezes o nosso organismo, o organismo de animais. As águas tem até um controle da quantidade que pode utilizar, que não pode, porque isso de uma forma descontrolada pode afetar todo um macrosistema, pode afetar todo aquele bioma local, pode gerar distúrbios importantes e pode até machucar esse organismo. Então, essa correlação toda com doenças, com câncer e tudo mais, que vem sendo estudada, a gente está observando, né, o caminhar da ciência. Eu então questionava, uau, como que aqui, diferente daquele comum, a gente tem tanta comida de forma natural, sem esse monte de química? Enfim, então o que eu compreendi, turma? Que ali a primeira coisa que era muito clara, era muitas coisas diferentes juntas. E eu falei, uau, agora eu compreendo. E eu compreendi algo importante, é como se algo estivesse completado dentro de mim, eu não sei explicar isso para vocês, mas algo se completou aqui dentro, que foi, agora eu compreendo que na vida existe uma grande verdade, e a verdade é a diferença, o diferente, a diversidade. É uma grande verdade para mim. Tudo na vida é diferente, é diverso. E por mais que somos semelhantes, eu, você, a mulher que está passando ali, nós somos semelhantes, somos seres humanos, mas o que nos torna únicos são as nossas diferenças. E eu comecei a perceber que tudo tem suas características e tudo o que torna-se algo peculiar e importante são as suas diferenças. E ali, na horta orgânica, assim como na floresta, mais tarde eu reconheci, a diversidade é uma verdade. Várias coisas diferentes juntas, atuando nesse macro-organismo. Uau! O nosso corpo, existe uma diversidade de órgãos com diferentes funções atuando para o funcionamento do macro-organismo. As cidades, existem vários órgãos, organizadores da limpeza, da gestão, do financeiro, da construção civil, da medicina e dos cuidados, da alimentação, da escolaridade, da educação, atuando para a cidade ir bem,
para a cidade ter força. Uau, é um macro-organismo sendo movido, movimentado de forma natural por diferentes órgãos tendo diferentes funções. Uau! Essa horta orgânica nada mais é do que um reflexo disso. Talvez seja por isso que aqui a gente não precise trabalhar contra as pragas. A gente não precisa atuar contra as bactérias. A gente não precisa atuar contra si mesmo. Aqui a gente talvez tenha mais harmonia, porque a gente reconhece e atua de forma a respeitar algo natural. Eu fui fazendo essas reflexões e algo se aquietou dentro de mim. E claro, essas reflexões foram crescendo, os meus estudos e tudo mais. Segundo ponto, o cultivo. Cultivar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos serve naquele momento, neste momento. Então, por exemplo, de nada adianta eu saber que a alimentação, a banana, o açaí, o morango, a manga, o brócolis, o arroz, o feijão, o ovo da galinha, enfim, a natureza. De nada adianta eu saber que isso me faz bem, isso me nutre de alguma forma, e não cultivar isso. Eu vivo na escassez se eu não tenho isso por perto e estou num ambiente que não tem, eu vivo na escassez. Agora, uma vez que eu tenho o cultivo daquilo que me faz bem e que serve para a continuidade da minha vida em abundância e prosperidade, o cultivo é essencial. Então, segundo ponto, cultivar. Então, eu reconheço a diversidade, que eu preciso de diferentes coisas compondo a minha nutrição. Eu reconheço que o cultivo é essencial. Eu preciso cultivar, então, isso que funciona, reconhecer o que é que me faz bem, o que é que me faz mal, o que é que me dá força, o que é que me tira força, o que me leva para o mais, para a vida, o que me leva para a morte, para o menos. Então, cultivar é essencial, e cultivar essa visão, turma, primeiro, respeitar a si próprio e as ferramentas que nos foram dadas. Nós somos equipados nesse corpo humano. É humano, tá? Esse corpo, ó. As formas que a gente tem. Ó. Tum. 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 Isso tudo acaba sendo respeito a esses mecanismos que nós temos, os sensores. Nós temos sensores, vários deles. Nós temos órgãos responsáveis pela nossa comunicação. Ó, comunicação. A forma como a gente se comunica, como a gente observa, como a gente percebe o ambiente, percebe o perigo, como o nosso corpo de forma automática tira a nossa mão na hora que está quente, ou na hora que a gente torce o pé, a gente já se reequilibra rapidamente de forma reflexo. O nosso organismo, ele é equipado com um monte de mecanismos para nos proteger, certo ou errado? Então assim, ó, você está entendendo? Escreve aí já nos comentários, a cabecinha explodindo. Escreve nos comentários a cabecinha explodindo. Uau, virei uma chave agora. Me deixa saber, compartilha, vamos colocar isso aqui para cima. Então quero saber, você tem respeitado, você tem primeiro reconhecido a riqueza que você tem? A riqueza que você é? Sim, todos nós temos dificuldades, sim, todos nós temos os nossos conflitos, sim, tudo isso faz parte. Agora, volta para o essencial. Eu no meu corpo. Você tem reconhecido o seu corpo? A sua riqueza? A complexidade disso aqui, vivo, é a única vida que você vai estar lembrando agora. É agora. Tem gente que fala que lembra de outras vidas, né? Mas assim, o mais comum é a gente viver e experimentar essa. Então, nessa vida aqui, você está percebendo isso daqui que você tem? Você está vivo? Tipo, mano, como que ser humano, eu sou um ser humano, tem vários tipos de bicho, eu sou um ser humano, sou um bicho
né? Um mamífero grandão, complexo pra caramba, meu, nossa, tem uns movimentos incríveis, se comunica de uma forma incrível, constrói um monte de coisa, destrói um monte também. Nós temos essas capacidades, somos incríveis. E tem a natureza incrível, as árvores, nossa. Voltando, diversidade, cultivo, o que faz bem, o que não faz. Estou cultivando isso tudo. O feed de notícias. Galera, olha ó, a chave, hein? Se liga, se prepara aí. Senta para não cair para trás. O que significa feed? Ah, é o feed lá do Instagram, é o feed lá do YouTube, é o feed do TikTok. O feed nada mais é do que alimento. É o alimento, a tradução, né, para o português. Alimento. Alimentar. To feed. Do que é que você tem se alimentado? Qual é o alimento que você tem colocado para dentro? Você tem escolhido bem esses alimentos? O que você deixa vir e tomar conta do teu organismo, né? Fazer parte de si? Do que você tem se alimentado? De boas relações? Você tem se alimentado de uma comunicação que serve para o mais, que te leva para o mais, que te traz liberdade? Como estão os seus relacionamentos? Você tem se relacionado e você tem vivenciado bons relacionamentos ou maus relacionamentos? Como estão os seus sentimentos? Do que você tem se nutrido? Do que você tem se alimentado? O feed nada mais é do que tudo aquilo que está disponível para nós. Porém, é muito importante reconhecer o que é que me faz bem e o que me faz mal. Diversidade, cultivo, terceiro. Tudo isso acaba se tornando um grande conhecimento. E o conhecimento ele vem sendo armazenado e compilado ao longo da história das gerações e vem sendo documentado também, passado de geração para geração. E muito do que a gente conhece hoje sobre a nutrição diz respeito a uma história de vivências de pessoas que sentiram seus próprios corpos e testaram em vários outros ambientes e situações diferentes o que nos leva para o mais e o que nos leva para o menos, o que funciona e o que não funciona. O essencial que a gente tem já de conhecimento, que é tudo isso que eu falei, mais o reconhecimento dos macronutrientes, micronutrientes, que são os compostos que a gente tem nos nossos alimentos, os macronutrientes essenciais. Você precisa conhecer isso. Você precisa, e na escola a gente precisa ter tudo aquilo que é essencial para nós vivermos com mais alegria, liberdade, harmonia e saúde. E a alimentação, ela é essencial. Então, reconhecer que existem os macronutrientes, a proteína, a gordura e o carboidrato. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. As vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, e aí você vai vendo que isso vai se ramificando. E é muito comum, principalmente hoje, galera, a gente ainda se debruçar sobre o conhecimento e achar que é uma verdade universal, mas a gente se esquece que o conhecimento nada mais é do que uma somatória de experiências de pessoas documentadas em papéis. Claro, de forma ampla, testado e tudo mais. Porém, aquilo ali não é a verdade universal. A verdade, a vida, ela é. E ela não depende de explicações. Então, uma vez que você reconhece que o conhecimento ele está aqui, está a serviço da vida, e também o conhecimento às vezes pode estar a serviço da morte. Então, cuidado com o que você cultiva, cuidado com o que você leva adiante. E o que eu quero dizer aqui beleza, é bom saber lá quais são os alimentos que ajudam no ganho de massa muscular, porém, tem gente que come assim, o arroz, olha o reducionismo fragmentado. Um dos efeitos que tem esse olhar fragmentado de conhecer a fundo as partes e achar que conhecendo as partes a gente vai conhecer o todo. Não é assim.
existe um equilíbrio nisso tudo, né? Nenhuma voz é capaz de explicar plenamente o todo. Então, cuidado um pouco com essas afirmações de que isso é o certo, isso é o errado. Não. Vamos centrar primeiro, ficar mais alinhados, mais conectados para perceber, para ouvir mais, para escutar mais os sinais, para perceber como funciona de fato as coisas. Falamos das vitaminas, né? Lipossolúveis, A, D, E e K. A vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, hidrossolúveis, complexo B, vitamina C e tudo mais. Tudo isso contribui para a nossa saúde, é um fato. Agora, de que forma nós podemos conectar essas partes para, de fato, termos uma alimentação equilibrada? Será que a gente precisa disso todo dia? Será que não? Esses são os questionamentos que eu quero trazer aqui para vocês e para a gente bater esse papo. Quarto e último ponto para a gente fechar o nosso papo de hoje é como nós podemos então solucionar as nossas questões acerca do tema nutrição para a nossa vida. Como nós podemos ser mais nutritivos, estar mais nutridos, como nós podemos viver mais saudáveis e em paz. Tudo isso que eu falei é a minha visão acerca do tema. Não quer dizer que isso seja a grande verdade universal. Essa é a minha percepção, essa é a minha vivência, esse é o meu estudo, essa é a minha compreensão até aqui. Estou disposto a continuar aprendendo, continuar mudando, continuar evoluindo, né? Somando, jogando fora o que não precisa mais. Então, para fechar, como nós podemos solucionar isso? Esse reconhecimento de que não vou comer proteína. Come proteína é frango. Você tem que comer carbo e proteína. Come frango e come batata doce. Desculpe, mas todo alimento ele tem uma partícula sequer de todos os elementos. Tudo está aqui para agregar. Então, um pouquinho de tudo. É você reconhecer que não existe só as plantas, nem só os animais, e nem só as castanhas, e nem só os fungos, os legumes, os vegetais. É todos os reinos compondo a sua alimentação. É todos os reinos compondo a nossa nutrição. Então eu vou incluir os fungos, os cogumelos, eu vou incluir os vegetais, leguminosas, frutas, verduras, grãos, sementes, os animais. Exemplo, para mim não faz mais sentido me alimentar de vaca, por exemplo. Eu me emociono ao lado de uma vaca, do boi, e eu não quero comer eles. Mas eu sei que ali tem nutrientes. Então, do que é que você pode se nutrir? Como você se nutre de uma forma que não falte nutriente? Porque às vezes a pessoa, não vou comer carne, mas ela não sabe se alimentar. Então vai ter um déficit. E o déficit está indo para o mais ou está indo para o menos? É importante essa reflexão. Então como eu posso me alimentar respeitando os meus sentimentos, mas também me encaminhando para uma vida mais próspera e abundante? Diversidade, cultivar esse olhar sobre a nutrição e de tudo aquilo que eu coloco para dentro de mim. Seja as notícias que eu leio, os relacionamentos, as emoções, os pensamentos, as palavras que eu tenho internas e externas, os alimentos que eu escolho colocar para dentro. Tudo isso para mim é um olhar, pode servir a compreensão acerca da nutrição, seja mais livre, sem tantas regras, sem tantas dietas. Eu nem falei de dieta aqui porque depois que você compreende o essencial, o que cada coisa tem para oferecer, é muito mais fácil você compor a sua alimentação. E na abundância de comida, no reino de abundância, ao qual a escassez já está distante, está longe, é muito mais fácil você ter um pouco de tudo que é essencial. Então, na abundância, a gente nem se preocupa com a dieta restritiva.
e talvez isso traga efeitos, ajude e sirva para tudo aquilo que nos leva para a vida e nos leva adiante. Tá calor demais, eu vou embora daqui agora. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!